Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. Episódio 18. Como serão os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, começar. Aí a pergunta: como serão os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? Romanos 1, 18 a 32. Foi-me apresentado Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, como verdadeira descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo. Orientação da criança, página 287. Aí ela continua. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. De que detém a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta. Porque Deus los manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como na sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Exatamente. Hoje a humanidade está perdida. Sodoma e Gomorra. Os dias de Noé. Os dias de Noé é a prostituição. Não é muito diferente de Sodoma e Gomorra, mas é prostituição entre homem e mulher. Muitas casas que tem que a sua marca é a prostituição. E não sendo dentro de uma casa, mas em lugares aleatórios que adulteram, que marcam programas. Estamos vivendo nos tempos de Noé. E nos tempos de Noé era a mesma coisa. Era uma cidade que cada um pegava cada um. Não tinha lei, não tinha regras. Você podia catar quem quisesse. E os dias de Sodoma e Gomorra, que homem catava homem e mulher com mulher. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Exatamente. Desde que Deus chamou Noé para fazer uma arca, para destruir a humanidade, pelas chuvas, né, pelas águas, já tinha o pecado que as pessoas estavam incessantemente fazendo, que Deus precisou levantar um homem para
que ele fizesse uma arca para acabar com o mundo. Se tivesse bem, Deus não precisaria chamar Noé. Mas pelo pecado de Adão e Eva, Satanás dominou aqui na terra. E o pecado impera nas pessoas. Paulo mesmo fala em Romanos, a gente não tem que brigar com as pessoas, ficar se preocupando aí com a humanidade. A gente tem que se preocupar com os espíritos que estão entre nós, que é os espíritos do bem, que é o Espírito Santo, os anjos, e os espíritos mal, de Satanás e os demônios. É os espíritos maus. Então, entre o bem e o mal, a gente está convivendo. A gente deve se preocupar com isso. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram que serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa do que convinha ao seu erro. Sobre esse texto, está falando da lei mudada, que a Igreja Católica Apostólica Romana mudou na Idade Média, porque o estabelecimento do dia guardado desde o primeiro século entre os cristãos, judeus cristãos, era do pôr do sol ao pôr do sol, o sábado do Senhor ser guardado. E o que na Idade Média a Igreja Católica fez? Primeiro foi com o imperador Constantino, em 321, que fez uma lei dominical. A primeira lei dominical que teve no mundo. Agora, no futuro, vai impor a lei dominical. Não vai demorar para acontecer. As evidências estão nos empurrando a pertinho do decreto dominical. Quem entende já está às portas. Agora, quem não entende vai falar: como? Eu não estou enxergando, eu não estou entendendo. Por que você está querendo chegar nesse assunto do decreto dominical? Porque a pessoa não estuda, a pessoa não se alienta ao estudo. Então, na Idade Média, se impôs o decreto dominical. E o que aconteceu? A igreja foi colocando os seus dogmas, as suas tradições e deixando a Bíblia Sagrada em último lugar. E a regra da igreja era fazer do povo, na Idade Média, obedecer aos seus dogmas e praticar o que a igreja falava. E, por isso, Deus levantou reformadores, como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, John Wesley, para enfrentar as mentiras da Igreja Católica e falar a verdade da Bíblia Sagrada. Por isso que o texto está falando que mudaram a verdade de Deus em mentira. E o que estamos vivendo hoje é na mentira. Nós que sabemos da verdade, a gente vê, o que mais vê, que a gente vê é a mentira. A mentira de quem você acompanha em missas, em igreja católica,
Quer dizer, você vê a mentira. E você fala, aqui tem pessoas sinceríssimas. E elas estão aqui com o propósito de adorar a Deus, adorar a Jesus. Mas não é somente isso, não é apenas isso. Elas têm que sair daqui. É a mesma coisa que você estar num terreiro querendo adorar a Deus. Que você está num lugar não apropriado. Mas você é sincero. Mas precisa sair dali. Precisa ir para um lugar mais verdadeiro. De aceitar o Espírito Santo em seu coração. Porque agora nos 144 mil, que vão vir pregar o último evangelho da terra, eles vão perguntar, você acredita em Deus? Sim. Principalmente para os católicos. Sim. Você acredita que Jesus é filho de Deus? Sim. Eles vão falar sim. Você os adora? Sim. E que dia que você guarda? Aí, até ali que eu falei, está tudo bem. Mas a hora que chegar na pergunta do que o dia que você adora a Deus e o guarda, aí vai ter o problema. Porque além da mudança de estatutos, de dogmas que tiraram, que era de Deus, e a igreja impôs isso, mudaram também o dia da guarda, que Deus estabeleceu lá em Êxodo, os 10 mandamentos, e ele impôs o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificar. E a Igreja Católica impôs guardar domingos e festas. Então ela mudou esse mandamento. Na verdade, a Igreja Católica mudou 2 mandamentos, né? O segundo, que era a adoração de imagens de escultura, que era proibido ter imagens de escultura. O que tem mais na Igreja Católica hoje é imagens. E mudaram o 4º mandamento, que era o lembra-te do dia do sábado para santificar. Quer dizer, mudaram. Então, quando os 144 mil vier para fazer a última pregação da terra, eles vão preparar a pessoa para aceitar a Deus. E vão fazer essa pergunta. Que dia que a pessoa guarda? Que ela adora a Deus? E ela vai falar, a minha vida inteira foi guardar o domingo. Sempre me ensinava que o domingo era o dia do Senhor. E o que vai acontecer? Os 144 mil vai mudar. O Espírito Santo vai impor na mente da pessoa que ela tem que aceitar a Deus e guardar o dia de sábado, para aceitar o selo de Deus. Vamos lá então, contexto. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Exatamente. Agora eu vou falar um pouco desse texto. Principalmente a carta de Paulo a Timóteo. Eu não lembro se é a primeira ou a segunda carta, que falam de filhos e filhas que estão desobedientes aos pais, que
que não respeitam os mais velhos, nem sendo pai e mãe, tio, os tios, avó, vovô, não respeitam mais ninguém. É uma desobediência que não tem igual. Então, quer dizer, olha o tempo que estamos vivendo. Muitas pessoas podem falar: ah, o Guilherme está errado, fica batendo nisso. Estamos vivendo num mundo tão tranquilo. Aonde, povo de Deus, estamos vivendo num mundo tão tranquilo? Olhe as coisas que estão acontecendo. Eu vejo aquela passagem de Paulo a Timóteo como eu estou lendo um jornal de hoje. E a carta que Paulo escreveu para Timóteo, que está sendo publicado hoje, que isso publicou há mais de 2000 anos. Há quase 2000 anos, né? Não chegou ainda mais 2000 anos. Há quase 2000 anos. E as coisas estão se cumprindo aos nossos olhos. Quem enxerga, vê. Agora, quem não quer enxergar, não vai ver mesmo. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer, hoje o mundo está assim. Desde a minha época que eu era mais novo, que eu ia na escola, eu mesmo estava num banheiro masculino, eu estava num amplo de drogas. Completamente. Como se estivesse numa biqueira. No meio lá dos que usam, eu estando lá no meio sem usar. Só conversando com eles. Aquele cheiro. O cheiro da droga. E eu, temendo a Deus e temendo aos meus pais, não coloquei isso na boca em nenhum momento. Não usei. Jamais fiz prática disso. Porque eu pensava em temer a Deus, de não fazer as coisas erradas e, principalmente, pai e mãe, que isso ia cair sobre mim. Então, o que aconteceu? Não usei. Agora, a geração de hoje. Ah, eu vou lá usar um pouco da droga. Ah, vai lá. O amigo fala, vai lá, é bom, a droga é boa. Ah, adulterando é bom. Ah, se você roubar é bom. Quer dizer, que mundo que estamos vivendo? Que tudo é liberal. Que você pode fazer tudo. Você pode chegar numa avenida, você mais um na moto, e apontar uma arma e matar todo mundo que está na calçada. É normal isso? É normal matar o seu filho ou a sua filha? Matar o seu irmão ou sua irmã? Fale nos comentários se isso é normal. Eu não acho normal. Olha o mundo que estamos vivendo. Se nós que prega a profecia, muitas pessoas falam que nós estamos errados? Nós estamos não somente chamando a atenção de vocês. Se vocês querem aceitar, tudo bem. Se não quiserem aceitar, como se diz, o que a gente pode fazer? Mas pelo menos
Se alientem. Vê e guarda na mente o que estamos pregando para vocês. Os dias atuais, promiscuidade, luxúria, sexo sem compromisso, vai lá. As pessoas falam para você, vai lá adulterar. Olha aquela lá, aquela mulher. Na linguagem de hoje, desculpa a linguagem, gostosa, vai lá. Vai lá. Vai lá com ela lá. Ela é casada, mas não dá nada. Quer dizer, não dá nada? E o mandamento que fala não adulterarás? Você esquece disso? Vocês esquecem? É como se diz os 10 mandamentos hoje de Deus. Está abandonado? Está jogado? E como na época de Ezequiel, que o Espírito Santo levou ele em visão a Jerusalém, a Judá, e viu lá o templo de Deus, chefes lá de Judá e anciões adorando deuses dentro do templo de Salomão? Quer dizer, e a arca de Deus jogada ao norte, jogada do lado, abandonada. E que a arca de Deus devia ser adorada ali, porque Deus estava habitando nela. Mas não, adoraram a Baal, a Aserá, adoraram a deuses que têm cabeça de rato, cabeças de sapo, que não têm totalidade nenhuma, que não falam, que não ouvem, que não enxergam. E, como se diz, mentira pura ali dentro do Templo de Salomão. Aí continua. Gostam de cenas de prazer e de perversidade, e eles se tornam ateus. Exatamente. Que esquecem, né? Esquecem da lei de Deus. Esquecem. Comem carne e não valorizam a vida humana. Violência. É tudo isso, povo de Deus. É tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. No livro Things of Times, dia 1º de abril de 1886, o livro se chama Uma Lição no Tempo de Noé. O tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma que na época de Noé. Exatamente a mesma coisa. Aí a gente tem que enfatizar mais sobre isso. Foi-me apresentado Romanos 1:18-32, como verdadeira descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo, na orientação da criança na página 287. Aí está. Os enganos, principalmente o segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, nem nos mares, né? E aí, ó, a imagem de escultura. E falando de Maria, Maria, povo de Deus, está debaixo da terra, esperando a vinda do Salvador, a vinda de seu filho. Está lá aguardando, morta lá debaixo da terra, a ser levantada com a glória de Deus, ressuscitados. E eles fazem imagens de escultura falando que é Maria. Engano total. E pro engano que fala assim, Guilherme, não tem nada a ver isso. Você falar que Maria era a mãe de Nirode, mas fizeram, eu não lembro mais o nome,
a Semiríades, a mãe do rapaz que causou a Torre de Babel. Quer dizer, fizeram homenagem a ela e a escultura dela se tornou Maria. O engano da Igreja Católica. E está adoração de animais, fazendo rituais, a adoração aos animais, lá na Índia. Aí está a adoração de vacas, de bodes e de qualquer bicho. É o cavaleiro amarelo dos quatro cavaleiros. É o cavaleiro amarelo que o inferno segue, que é o cavaleiro amarelo, igreja não cristã, igrejas que não têm a palavra de Deus em si, só mentiras. Aí está a adoração aí de um elefante. Olha só que a idade que eu tenho, eu nunca vi uma mentira dessa na região da Ásia. Quer dizer, você ter uma adoração a um ser com cabeça de elefante. Eu acho que isso, infelizmente, os que for contra mim, as pessoas que vierem falar sobre este assunto contra mim, pô, elas estão comunadas com a mentira. Não é possível que vocês concordem com isso. Adoração, uma escultura com cabeça de elefante. Então é o cavaleiro amarelo do quarto cavaleiro. O primeiro cavaleiro branco é da igreja remanescente, que tem a verdade da profecia, que tem a verdade de Deus. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho, que é a igreja, que são os protestantes apóstatas, que mancham a palavra de Deus mentindo as profecias, mentindo o evangelho, colocando o que eles querem e esquecendo da palavra de Deus, da verdade. E o terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem os seus dogmas, igual eu falei aqui neste vídeo. Dogmas, tradições, tudo inventadas pela igreja. Tudo mentira. E o cavaleiro amarelo, que o inferno segue, que não é cristã. São essas aí, ó, que eu estou mostrando para vocês. Aí, ó, adoração de um coisa que não tem nada a ver. Olha só. Que é isso? E outro engano também, o terço, inventado pela Igreja Católica. E outro engano também da Igreja Católica é sobre padres. Padres que em 1500, se não me engano, em 1546, a igreja proibiu os padres de casar. E eu falo um texto para vocês que derruba todas as tradições da Igreja Católica. Todas as doutrinas lá derruba. Gênesis, se não me engano, é capítulo 1, verso 21. Unam-se o homem e a mulher e fecundem, como se diz, procriem filhos e filhos, e filhos dos seus filhos, procriem, expandem a humanidade. Saia da casa do teu pai e da tua mãe e se expandem. Algum texto da Bíblia fala que padre não pode casar? Apresentem um texto para mim.
fala que padre não pode casar. É uma das mentiras que a igreja inventou. Mas essa do terço também, mentira. Aí, ó, está aí, ó, adoração de vacas. Aí está Sodoma e Gomorra. Mulheres com mulheres, achando que isso é normal. Derrubando em Gênesis lá, 1:21, que falou que homem e mulher têm que se unir. Saia da casa do teu pai e se une, e procriem. Ali derrubou. Mas a palavra de Deus não derruba. Isso é que derruba. Isso vai ser derrotado. É como se diz, a palavra de Deus é firme. E tem essa barbúndia aí, ó, essa mentira, que é mulher com mulher e homem com homem. Quer dizer, olha só aonde nós chegamos. Eu posso ser criticado aqui, ou o comentário está aberto do meu canal. Só que eu tenho a verdade comigo. Aí está outra também, parada gay. Quer dizer, homens têm que ser homens e se juntar com mulher. Não homem com homem, mulher com mulher. O engano de Satanás. E tem também o desrespeito com o seu irmão. Não tem mais respeito. Irmãos com irmãos. A humanidade as pessoas não têm respeito umas às outras. E brigam, matam, sem temor. E tem aí as brigas de casal, né? Aí, ó, bebida alcoólica nunca dá certo. Nunca deu certo e nunca dará. Quer dizer, brigas atrás de brigas, separações. Olha o que estamos vendo hoje no mundo. Tantos divórcios, tantas separações que expandem a capacidade de você imaginar os números. E guerras, né? Guerras que estão assolando o mundo. Está se cumprindo Mateus 24. Guerras, rumores de guerras. Quer dizer, o mundo está vivendo nesse tempo. E desrespeito nas escolas. Crianças desrespeitando as outras. Desrespeitando professores, diretores. Na nossa época, era o respeito total. Tinha uns desrespeitores, mas era pouco. Hoje está expandindo demais. As pessoas mais velhas estão sendo desrespeitadas. E quando eles reclamam para os pais passam a mão na cabeça. Quer dizer, concorda da maneira que o seu filho age. Acha normal. E tem, como eu falei, você está sentado na calçada e vem um, mata você e isso eu acho que é normal. Ou mata por dívida. A dívida que você não pagou, a pessoa vai lá e mata você. Quer dizer, olha só onde nós chegamos. Aí vem Romanos 1:18-32. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, os que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consciente aos que as fazem. Exatamente. Então, povo de Deus, esse foi a série explicando a profecia. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar a todos esta verdade presente na palavra de Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!